Olá, aqui é Tatiana Gebrael e nessa semana de vídeos gratuitos eu vou te mostrar como enxergar melhor de perto e de longe, viver mais independente dos óculos, sem cirurgias que foram consideradas desnecessárias ou medicamentos, recuperar a visão que você possa ter perdido por algum motivo e até mesmo ajudar outras pessoas com problemas visuais a melhorarem a visão, com um método simples e natural. E eu vou te contar como eu já ajudei milhares de pessoas com os mais variados problemas visuais, idade, grau alto ou baixo de óculos, a enxergar melhor e recuperar a saúde dos olhos. Muitas com problemas recentes e outras com problemas já adquiridos há anos. Algumas já tinham feito cirurgias e outras não. Mesmo depois de o oftalmologista dizer que não havia mais nada a ser feito pelo caso delas, que não tinha solução, mesmo elas percebendo que a cada ano a visão estava pior. Algumas delas com problemas na visão considerados progressivos e genéticos e que já nem tinham qualquer esperança de melhora. E mesmo se você não tem nenhum problema visual ou aquela pessoa que você quer ajudar a ter apenas problemas simples, mas sofre de alguns desses sintomas como dores de cabeça sem explicação, olhos cansados, olho que coça, que arde, sono ou irritação a ler livros, dificuldade de ler legenda nos filmes, olho vermelho, seco, irritado, moscas volantes, então pode ser que você ou essa pessoa esteja começando a desenvolver um problema grave que poderia ser facilmente evitado, mas que pode ter consequências sérias se você não cuidar agora. Quanto mais cedo você começar a cuidar da sua visão, menos preocupação você vai ter com isso no futuro. E a visão é o tipo de coisa que a gente só dá valor quando perde. E eu sei que pode parecer loucura o que eu tô te dizendo. Como assim? Existe um tratamento natural para os olhos? Que maluquice é essa de enxergar melhor sem óculos ou cirurgias? E eu também sei que você pode achar que é algo milagroso demais, coisa de internet, ou bom demais para ser verdade. E acredite, se eu não tivesse enxergado melhor com o método e ajudado milhares de alunos olhos de águia a recuperarem sua visão, eu também não acreditaria. Nada é por acaso. E essas aulas, esses vídeos, não chegaram para você por uma simples coincidência. Chegaram porque você ou alguém que você conhece está realmente precisando melhorar a visão agora. E não tem como você sair dessa jornada igual a como você entrou. Eu vou literalmente abrir os seus olhos e te dar a oportunidade de ter uma visão de águia aplicando um método simples, prático e natural. E não é nada sobrenatural ou esotérico, não tem riscos, não é invasivo, não faz uso de remédios ou cirurgias desnecessárias, não atrapalha de forma alguma o tratamento médico convencional, muito pelo contrário. E você vai entender por que funciona, porque faz todo sentido e vem transformando a visão e a vida de milhares de pessoas pelo mundo. Mas antes de eu te dizer como funciona esse método, eu gostaria que você prestasse atenção a esse caso de uma pessoa que melhorou a sua visão com exercícios. E é provável que você se identifique com as dificuldades que ela passou e ao mesmo tempo se entusiasme com os resultados que ela conseguiu com o método. Sou Edith Carvalho, tenho 72 anos e moro aqui em Pindamonhangaba, né? Eu estava numa fase bem difícil porque eu estava preocupada com a minha visão. Eu estava com diversos problemas que eu não estava conseguindo chegar a nenhuma solução satisfatória. E eu me vi com catarata nos dois olhos, né? Então era para ficar mesmo triste, né? Chateada, né? Eu estava com um pedido do médico já para fazer uns exames, né? Preparatórios para o exame, para a cirurgia de catarata. Eu fiquei muito preocupada porque eu comecei a ver pessoas que tinham feito cirurgia de catarata e ficado com sequelas graves, até cegueira eu vi. Eu também estava com os olhos secos, muito secos mesmo, eu precisava pingar também muito colírio, né? Eu estava com uma infecção nos olhos muito grande, uma infecção muito desagradável, deixava de ir em muitos lugares, porque até numa aula de inglês que eu ia de 1 hora eu tinha que ficar limpando os olhos porque era muito grave mesmo a infecção, né? Eu comecei a usar muitos colírios também, eu cheguei a usar 7 colírios por dia, então eu pingava colírio o dia todo nos olhos, era uma dependência muito grande mesmo por causa dessa infecção, né? Eu tinha hipermetropia, eu tinha presbiopia, o grau dos meus óculos cada vez estava mais altos, né? Cada vez que eu ia ao oftalmologista aumentava. E eu comecei a ficar preocupada, né? Então eu já estava com mais de 10 graus.
era dependente de óculos de sol também, eu tinha muita sensibilidade à luz solar, colocava óculos de sol o tempo todo, então meu óculos de grau era escuro para poder proteger da luz solar também, né? Eu não sabia o que fazer com os óculos, né? Eu até para fazer óculos, eu queria escolher um modelo bonitinho, eu não podia porque o óculos era já muito pesado, né? A lente era muito grossa, mesmo eu escolhendo lentes, né, mais modernas, mas eu não podia fazer mais nas armações que eu gostaria de fazer, atrapalhava a ler, eu fiquei muito dependente dos óculos, né, com essa vista tão cansada e, né, com 72 anos que eu tenho, eu comecei a ter dificuldades para ler, muita dor de cabeça, computador também, eu ficava um pouquinho na frente do computador e eu já sentia os olhos muito secos, porque eles eram muito secos, né, e eu fui passando por médicos diferentes, né, oftalmologistas, fui a 3 oftalmologistas indicados como os melhores daqui da nossa região, e só colírios que eles receitavam, muito colírio, muita cortisona, e a infecção não estava melhorando, não melhorou, e o que o oftalmologista dizia era que tinha que pingar colírio mesmo, não tinha assim uma solução viável, né? Eu percebi que eu não tinha muita saída quando o oftalmologista me falou assim, olha, você vai ter que continuar usando esses colírios para olho seco e para infecção para o resto da vida. Aí quando eu ouvi o curso da doutora Tatiana, foi uma esperança assim, né? Foi tipo um presente de Deus mesmo para mim. Eu acreditei no método, eu achei que era bom, eu pesquisei, né? Eu tinha visto depoimentos e vi bastante depoimentos de pessoas até com mais idade que eu e problemas até mais graves que os meus, que tinham sarado. E eu adquiri o curso, pensando que eu ia também cuidar só da minha visão, mas o curso é muito mais que isso. O método em si é muito fácil de fazer, os exercícios são simples, não tem nada de difícil, a gente até pensa que com aqueles exercícios a gente vai sarar sim, só que demora muito mais tempo. Comigo não foi assim, foi muito rápido, muita surpresa agradável, uma atrás da outra. Aí o olho seco já deixou de ser seco, né? Ficou super úmido. A catarata, ela, depois de 2 oftalmologistas que eu fui, dizendo que eu não tinha mais nada de catarata, eu não estava nem acreditando de tão bom que eu achei, né? Era bom demais. Minha vida mudou muito depois que eu comecei a fazer o curso, né? Estou fazendo ainda, né? E a gente vê o depoimento dos colegas que fazem o curso, as curas que eles conseguem, né? As vitórias que eles vão conseguindo através dos exercícios e a gente fica mais incentivada, né? A minha vida mudou, né? Eu começo a enxergar com mais foco, com mais luz, com mais... sem aquela névoa, né, da catarata, que a catarata embaça a visão da gente, né? Hoje eu vejo as flores, eu vejo a beleza da natureza, eu vejo flores muito pequenininhas, né, que eu não enxergava nem a flor, hoje eu enxergo os detalhes. E depois que eu conheci o curso mudou tudo para mim, foi um divisor de águas, foi uma bênção na minha vida, porque hoje eu me sinto cuidada, eu me sinto cuidando de mim mesmo, porque a gente às vezes esquece de cuidar, né? E a visão é tão importante. Eu quero ler muito, eu quero viajar muito, eu quero ver muita beleza, eu quero ler muito para os meus netinhos, para os meus bisnetos, eu quero ter uma vida saudável. Mais visão é mais vida, né? Então, eu tenho tido muito mais vida, minha vida mudou muito, o mundo não está passando assim sem que eu perceba, né? Eu estou percebendo mais o mundo que eu estou vivendo, as coisas que estão acontecendo, tem muita coisa bonita, só coisa bonita. É muito bom, não é mesmo? O melhor é que esse caso não é um caso isolado. Milhares de pessoas vêm passando pelo processo de melhora visual, assim como ela passou. E se esse caso não é exatamente igual ao seu, saiba que existem centenas de vídeos gravados, muitos depoimentos de pessoas com os mais variados problemas visuais aqui mesmo nessa página, e eu recomendo que você assista todos eles e comece a entender que é possível melhorar casos parecidos com o seu também. E olha, poder inspirar depoimentos como esse e devolver a visão para o maior número de pessoas que eu conseguir é o que me dá forças para continuar levando essa informação para o mundo. Porque já é hora de dar um basta, um chega mesmo nessa história de que cedo ou tarde toda pessoa vai piorar a visão ou vai perder a visão e que isso faz parte da vida, da idade. Não faz. Existe um outro caminho.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Em um certo dia da sua vida, você se deu conta de que a sua visão estava piorando? Que você já não conseguia mais ver aquela placa ou no celular como antes? Alguma vez o médico oftalmologista já te disse que no seu caso não há mais nada o que fazer e que você precisa se acostumar com o problema? Pois é, eu passei por isso. Eu tinha as mesmas angústias e as mesmas dificuldades e por isso eu acho que vale a pena eu te contar como é que eu conheci esse método que transformou a minha vida e a minha visão para sempre. Eu nasci em uma cidade do interior de São Paulo, Araraquara, com uma visão normal. Eu tive um desenvolvimento perfeito da visão, até que com 5 anos de idade eu sofri uma meningite. Eu lembro que eu fiquei internada no hospital por mais de uma semana. Eu me recuperei, mas pouco tempo depois já começaram a aparecer os problemas visuais. Hipermetropia, astigmatismo e estrabismo. O meu olho esquerdo tinha desvio para fora, e aí pelo tratamento convencional eu precisei usar tampão oclusor no olho direito e óculos. E eu não enxergava bem nem de perto, nem de longe. Sem óculos eu tinha dificuldades para ler ou reconhecer as pessoas. E eu não sei se isso acontece com você, mas eu me lembro que todas as vezes que a minha mãe me levava ao oftalmologista, o grau dos óculos aumentava, nunca diminuía. E além de pagar pela consulta médica, a gente ainda tinha que fazer óculos novos, que não eram e nem são nada baratos, não é verdade? Eu calculo por cima que com o valor das consultas, os óculos que eu tive que fazer, meus pais devem ter gastos em valores atuais mais de 50 mil reais. Perdi as contas de quantas vezes eu dilatei a pupila. Passei horas na sala de espera do consultório médico. E eu usava tampão o dia todo no olho direito por recomendação médica. Então eu frequentava a escola, lugares públicos com ele. Eu me sentia diferente num mau sentido e sim, eu sofri com discriminação e até bullying por causa disso. Na adolescência, os problemas continuavam, o grau aumentando e o pior, eu acumulava cada vez mais tensão aqui nos meus olhos. Eu sentia que eles ficavam cansados muito facilmente e a visão embaçava. E a luz, então, me incomodava muito. Quando eu entrei na faculdade de terapia ocupacional, na Universidade Federal de São Carlos, ficou ainda pior. Dores de cabeça incapacitantes e a sensibilidade à luz cada vez maior. Eu me lembro que eu perdia dias inteiros de aula para ficar num quarto escuro, porque as dores eram realmente muito intensas. E o pior é o sentimento de impotência, sabe? Você ficar esperando a piora, sem ter nada para fazer além dos óculos, dos remédios, sem uma esperança de melhora, sem uma solução definitiva para o meu problema. Eu tentei usar lente de contato, óculos mais finos, mais grossos, óculos escuros com grau, mas nenhum deles me ajudava o suficiente. E eu lembro que eu chegava a usar óculos de grau e os óculos escuros por cima para tentar dirigir sem ficar com dor de cabeça por causa da sensibilidade à luz. E eu nem preciso dizer para você que não dava muito certo, né? Foi quando, então, eu conheci o método de melhora natural da visão, em 2004, em uma palestra na universidade. Era tão diferente de tudo que eu já tinha visto e com resultados tão incríveis que na hora eu só pensava em como que eu poderia aprender o método e aplicar nos meus primeiros pacientes lá na faculdade. E ao mesmo tempo eu coloquei o método em prática em mim mesma, mesmo sem nunca ter ouvido falar dele antes e mesmo sem ter certeza que ia dar certo. Mas eu pesquisei a fundo, percebi que era um método sério, que tinha um embasamento muito profundo, com vários casos de sucesso de pessoas que já tinham passado pelo tratamento e melhorado, e isso me deixou mais confiante. E eu sentia de alguma forma também no meu coração que aquilo era verdade. Mas mais do que isso, a cada exercício eu sentia os meus olhos melhores de uma forma que nunca havia sido possível com nenhum tratamento convencional antes. Quanto mais eu praticava, mais eu me impressionava. E eu estudei muito também a origem desse método. E, pasme, isso tudo começou há mais de um século com um médico oftalmologista americano chamado William Bates. Bates era um super estudioso dos olhos. Ele examinava mais de 30 mil pacientes por ano, para você ter uma ideia. E ele começou a descobrir uma maneira natural de enxergar melhor, estimulando e relaxando os músculos dos olhos. O Bates curou primeiro a si mesmo de presbiopia, vista cansada, e continuou melhorando a visão de muitos dos pacientes que ele atendia. Ele introduziu, por exemplo, o método no sistema escolar de Nova Jersey, Estados Unidos, e conseguiu reduzir os índices de miopia em 70% só no primeiro ano de aplicação da técnica.
Algumas pessoas famosas recuperaram a visão utilizando o método, sabia? Até Paul McCartney faz exercício para os olhos. Ele já publicou inclusive vídeos na internet praticando os exercícios. Ao longo do tempo, a técnica criada pelo Dr. Bates sofreu diversas melhorias e aprimoramentos, sendo a mais relevante delas a associação dos olhos com o restante do corpo, ou seja, usar também o trabalho corporal para melhorar a visão em uma abordagem integral da saúde visual. E depois de muitos anos de experiência e ter ajudado dezenas de milhares de alunos, minha grande contribuição a esse processo foi desenvolver uma metodologia capaz de fazer com que as pessoas consigam efetivamente colocar o método em prática, mesmo com a rotina de vida corrida, criando hábitos saudáveis facilmente incorporados no dia a dia. Hoje, graças ao meu trabalho e a Deus, claro, eu sou especialista no mundo que mais tratou e ajudou pessoas a obterem resultados concretos com esse método de melhora natural da visão. No Brasil, já fiz eventos para centenas de alunos e também em vários países da América Latina, Europa e Ásia. Eu sou autora do best-seller Abra Seus Olhos, livro que ficou entre os mais vendidos no Brasil. Mas isso eu te conto com mais detalhes no vídeo 2, tá bom? Voltando à minha própria melhora, um pouco tempo depois as minhas dores de cabeça diminuíram muito e eu não precisei mais ficar vendo a minha vida passar naquele quarto escuro. Eu nunca mais precisei usar óculos de sol. Ficou fácil ficar na luz do dia, coisa que era quase impossível para mim. A dependência dos óculos de grau também diminuiu e eu passei a gostar da aparência dos meus olhos. O que antes me causava um super desconforto, agora era motivo de orgulho. E mais do que isso, eu fico pensando que foi uma salvação. Eu não gosto nem de imaginar como estariam os meus olhos hoje se eu não tivesse conhecido e praticado um método em mim mesma, ou então se eu tivesse conhecido e simplesmente ignorado, não tivesse feito nada naquela época. Mas o que me deixa mais feliz é que os meus resultados são muito menores do que os resultados alcançados pelas dezenas de milhares de alunos que eu já ajudei. Se você quiser conhecer alguns deles, depois desse vídeo, olha aqui mesmo nessa página para ver algumas centenas de casos de sucesso. Certamente vários deles têm o mesmo problema visual que você. E isso só foi possível porque desde que eu conheci o método, eu tomei como missão da minha vida profissional levar esses benefícios que eu tive para o maior número de pessoas que eu consegui. E eu não me conformo como não nos é ensinada a forma correta de cuidar dos olhos. Como que é possível as pessoas e os profissionais da área da saúde não terem acesso ou nunca terem ouvido falar dos cuidados naturais? Não te ensinam nunca como cuidar dos seus olhos. Ninguém fala sobre isso para você. E é por isso que está acontecendo esse desastre na saúde visual das pessoas. E isso precisa mudar. É preciso uma revolução. Eu tive a chance e o privilégio de entrar em contato com esse método antes e você está tendo esse privilégio agora. Mas eu fico pensando em quantas milhares de pessoas estão sofrendo achando que não tem mais solução. Elas poderiam estar melhorando agora os problemas delas se soubessem disso, se o método tivesse chegado até elas também. Mas ele vai chegar. Existe uma solução, é real e eu vou te mostrar como milhares de pessoas recuperaram a visão naturalmente, voltaram a ler de perto, de longe, com facilidade, sem óculos e sem cirurgias. Como elas se tornaram agentes do seu processo de melhora e não mais um mero paciente que precisa se conformar com o diagnóstico, esperando a piora chegar, sem poder fazer nada para recuperar a saúde dos olhos e continuar assistindo a perda da sua visão acontecer ano após ano, parecendo um caminho sem volta. O método funciona, pois ele é um jeito diferente de cuidar dos seus olhos. Mas primeiro eu quero te fazer pensar em como o tratamento convencional geralmente funciona, que é o que eu chamo de operação tapa-buracos. Geralmente o que acontece? A visão começa a embaçar de perto ou de longe por algum motivo, então chega uma hora que a pessoa marca uma consulta no médico oftalmologista, faz alguns exames e o que na maioria das vezes é a solução ali no primeiro momento? Um óculos. Pois bem, ela vai à ótica, escolhe o melhor modelo, coloca os óculos e quando acerta de primeira, maravilha, volta para casa e continua fazendo as mesmas atividades do dia a dia, sem mudar nenhuma vírgula, sem prestar atenção e nem ao menos questionar o que possa ter causado aquele embaçamento incômodo inicial dos olhos. E o tempo vai passando e a visão piora. A visão não está mais a mesma coisa. Será que os óculos ficaram fracos? Começa a embaçar ou a cansar facilmente os olhos. Então a pessoa volta ao oftalmo, refaz os exames e agora a solução é
aumentar o grau. E isso se repete várias e várias vezes. Até que pode chegar um ponto de que o embaçamento não é só para perto ou só para longe, a falta de nitidez acontece em ambas as distâncias, o que pode levar aos óculos famosos multifocais. Às vezes acostuma fácil com eles, outras vezes não. Causa enjoo, tontura, e quando isso acontece, a pessoa tem que se virar com vários óculos, um para perto, outro para meio perto, outro óculos para longe, e muitas vezes com a sensação de que nenhum deles resolve 100% o problema. E que não vai demorar muito para que o grau aumente, e aumente, de novo, e de novo. Em alguns casos é feita a cirurgia de correção de grau, o que no primeiro momento pode até parecer a salvação e até pode resolver nos primeiros anos, mas essa cirurgia corta a sua córnea. Ela é arriscada. Se fosse tão simples e tão milagrosa assim, nenhum oftalmologista mais usaria óculos, não é mesmo? Uma parte das pessoas que fazem essa cirurgia desenvolvem doenças graves na córnea, na retina, e depois de alguns anos o grau pode começar a voltar. Sim, começa a retornar e pode até se transformar. O que era problema de perto vira problema para longe e vice-versa. E aí vai passando a idade, a dependência dos óculos vai aumentando ainda mais e pode ser que venha a notícia de que a catarata se aproxima. Não, mas ela ainda está no início, vamos esperar ela avançar para então fazer a cirurgia. Ai, a cirurgia. Um procedimento que muitas vezes é considerado simples demais, banal até, mas não é. Porém, essa é a solução apresentada pelos médicos. A pessoa vai, faz a cirurgia, substitui a lente natural dos olhos por um cristalino artificial, segue todas as orientações, toma todos os remédios certinho, coloca a lente mais cara importada e pensando que vai ficar tudo bem e extremamente nítido depois da cirurgia, percebe muitas vezes que precisa continuar usando os óculos ou para perto ou para longe, ou para as duas distâncias. Isso quando a cirurgia é bem sucedida, porque quando não é, e acredite, isso é comum. Só eu recebo quase que semanalmente alunos que tiveram problemas com a cirurgia, ou depois da cirurgia. Só para você saber, publicações da Harvard Health confirmam que cerca de 30% das pessoas desenvolvem uma catarata secundária após a cirurgia. Isso não é pouca coisa não. Ainda podem ocorrer outras sequelas gravíssimas como glaucoma, aumento da pressão intraocular, descolamento de retina, deformidades na íris, na córnea, sensibilidade à luz, dentre outros problemas. Mas o tratamento convencional segue em frente. Se a pressão dos olhos aumentou por conta de todas essas intervenções, resolve-se com colírios. A dose aumenta também a cada ano que passa, causando efeitos colaterais seríssimos, como olhos irritados, sensíveis, vermelhos, inchados. Se houve descolamento de retina, são realizadas diversas cirurgias complicadas e que na maioria das vezes não devolvem a nitidez visual. Até que chega um ponto onde aparece a degeneração macular. Segundo o último censo, 3 milhões de brasileiros acima de 65 anos sofrem com essa doença. Aí não há cirurgias ou óculos que resolvam. Os médicos até sugerem algumas vitaminas que são muito válidas ou as infinitas injeções e aplicações que geralmente não têm efeito de melhora na nitidez visual e são super invasivas. Agora o que eles te dizem é, sinto muito. Você vai ter que se acostumar com isso. A medicina tradicional não tem mais o que fazer pelo seu caso, nem cirurgia, nem remédio, nem óculos. E em casos extremos, o que acontece é isso. Não, esse vídeo não teve nenhum problema técnico. Está escuro mesmo. E essa pode ser uma consequência do descaso e um tratamento inadequado para os seus olhos. A completa escuridão. Infelizmente, às vezes a gente só dá valor à visão que temos quando a gente perde ou quando ela não está mais funcionando bem. Depois que os nossos olhos e o nosso organismo jogam a toalha, desistem, porque nós simplesmente não cuidamos deles da maneira adequada. Entende porque eu chamo de operação tapa-buraco? Ao invés de consertar a estrada, o tratamento convencional muitas vezes somente tapa os buracos. Cuida-se somente dos sintomas, sem olhar para o que está causando o seu problema visual. E é claro que a estrada vai ficar cada vez pior e inutilizada com o passar do tempo, não é mesmo? E eu não sei em qual fase dessa operação você ou a pessoa que você quer ajudar está. Mas saiba que, estatisticamente, é esse o caminho embaçado que está à espera de quem não fizer nada agora para mudar a saúde dos olhos.
Esperar para ver no que dá? Ou, com perdão do trocadilho, não ver? Enfim, ou apostar todas as suas fichas em óculos ou cirurgias milagrosas é o que pode fazer com que você continue no caminho de piora visual, com consequências nada boas. Essa falta de informação sobre os cuidados com os olhos ou informação errada que convencionalmente vem sendo passada para as pessoas e que faz crescer assustadoramente a incidência de problemas visuais, gerando uma verdadeira epidemia de pessoas que enxergam cada vez pior. Você sabia que a cada 5 segundos uma pessoa fica cega no mundo e uma criança perde a visão a cada minuto? O último censo divulgado pela Organização Mundial de Saúde apontou mais de 2 bilhões de pessoas com problemas visuais no mundo. Sim, é assustador. E a incidência vem aumentando absurdamente. Só para você ter uma ideia, 60 anos atrás, entre 10 e 20% da população da China era míope. Hoje em dia, 90% dos adolescentes e adultos jovens sofrem da doença. Nos Estados Unidos, esse transtorno visual afeta simplesmente metade dos jovens adultos. A OMS, baseada em pesquisas na área da oftalmologia, anunciou que em 2010 a miopia afetava 27% das pessoas no mundo, com prevalência mais ou menos no leste asiático, China, Japão, Coreia, Singapura, e alertou para a projeção de 52% em 2050, com destaque para os países emergentes. No Brasil, mais de 35 milhões de pessoas sofrem com problemas visuais. É preciso mudar esse quadro, com todo respeito à medicina e aos médicos, que sim, fizeram muito por nós. Isso não pode continuar do jeito que está. Você há de concordar comigo que é evidente a ineficiência desses tratamentos, somente desses tratamentos para manter uma boa visão. Uma revolução é necessária e se depender de mim, ela vai acontecer. E a partir de agora você pode escolher se quer continuar tratando mal os seus olhos e perder visão a cada dia com um futuro embaçado pela frente, ou se quer dar a eles a oportunidade de melhorar naturalmente, colocando em prática um método simples que vai clarear o seu mundo e que pode proporcionar uma visão de águia para o resto da vida. Eu vou te contar agora por que o método funciona. Porque ele trabalha com tudo que você já tem aí nos seus olhos. Todas as estruturas, músculos, nervos, vasos sanguíneos e age na causa do problema e não fica tapando buraco, somente mascarando os sintomas. Menos de 1% de nós nasce com problema de visão. Provavelmente você não nasceu precisando de óculos. As pessoas nas comunidades, nos povos rurais, nas sociedades nativas têm geralmente a visão perfeita e você também pode ter. Eu vou usar essa maquete aqui dos olhos para te mostrar algo que provavelmente nunca ninguém te contou. A maravilha que são seus olhos e a função de algumas estruturas. Mas o mais importante, o que será que nós fazemos de errado para que essa máquina não funcione em perfeito estado? O que nos faz perder visão? E como podemos reverter esse processo com um simples método natural? Primeiro, eu queria te dizer que os olhos fazem parte do corpo como qualquer outro órgão. Eles têm músculos, nervos, vasos sanguíneos, líquidos. Esse aqui é o seu globo ocular. E sabe o que faz você olhar para a direita e para a esquerda? Músculos, igual o seu bíceps, por exemplo. Eles se contraem e relaxam para permitir esse movimento dos olhos. Eles se prendem aqui no globo ocular, nessa parte vermelhinha aqui. Sabe o que mais é músculo dentro do seu olho? Eu vou abrir essa máquina aqui para te mostrar. A sua íris. Sim, a parte colorida dos seus olhos é músculo. Você não controla essa estrutura como controla o seu braço, o seu bíceps, por exemplo. O que faz a íris se movimentar é a intensidade da luz. Quando está claro, a sua íris faz com que a sua pupila, essa bolinha preta do olho, contraia, diminua. E quando está escuro, os músculos da íris dilatam, aumentam a pupila, abrindo e fechando em um movimento lindo e sincronizado. Olhar perto e longe também depende de musculatura. Sim, músculos. A lente dos seus olhos, o cristalino, esse aqui, ó, ele é preso por músculos.
O cristalino converge, enruga quando você olha para perto, para poder te dar o foco na leitura, por exemplo, e alonga quando você olha para longe. Então, focar perto ou longe também é controlado por músculos. Essa parte aqui, essa musculatura vermelha aqui. Existem outras estruturas aqui também, os vasos sanguíneos, o nervo óptico que se ramifica por toda essa estrutura. Isso é muito maravilhoso. Mas eu queria que você pensasse em tudo que eu te contei, em todas essas funções desses músculos aqui. Como é que você acha que nós usamos essa maravilha no nosso dia a dia? Pensa nos nossos antepassados. Como é que eles viviam? Eles olhavam longe nas paisagens, nas fazendas, ficavam muito mais tempo sob a luz solar, no natural, olhavam as estrelas, dormiam em noites completamente escuras e não ficavam horas e horas na frente do computador e dos celulares como nós. Nós massacramos os nossos olhos diariamente. Como que os músculos dos olhos vão funcionar bem se nós olhamos para perto e fugimos da luz natural o tempo inteiro? Nós não olhamos longe. E longe que eu digo é mais de 40 metros. E ainda a gente passa a maior parte do dia dentro de salas fechadas, sob luz artificial e às vezes ar-condicionado. Nossas noites são muitas vezes mais claras que os dias. Luzes que brotam de todas as partes do nosso quarto, dos aparelhos eletrônicos, das ruas. E quando a gente usa o computador e o celular então? Sequer a gente pisca ou bebe água. E ignoramos que existe uma visão periférica enorme ao nosso redor. Uma vez me disseram, quanto tempo você acha que você duraria na selva, caminhando e olhando somente para o seu celular? Seremos devorados na certa. Ao contrário dos nossos antepassados, que usavam o máximo campo visual, assim como a visão noturna, a visão de detalhes e a visão 3D. A verdade é que nós maltratamos nossos olhos dia após dia e assim criamos os nossos problemas visuais. Sim, a culpa não é só da genética, muito pelo contrário. E isso explica o aumento da incidência de problemas visuais que eu já te contei aqui nesse vídeo. Ao esforçarmos os olhos dessa maneira, nós mudamos o formato deles, criamos a necessidade dos óculos, por exemplo, enfraquecemos a lente interna que nos dá o foco, matamos a nossa visão periférica, sobrecarregando a visão central e aumentamos ainda mais a diferença de visão entre os dois olhos, tornando um mais fraco que o outro quando eles deveriam trabalhar juntos em harmonia. Isso tudo causa muita tensão, enfraquece os seus olhos e o problema vai sempre aumentando. E aí você me pergunta, mas como é que eu faço então para resolver isso? Como é que eu vivo essa vida moderna, continuo usando meu celular, meu computador, leio meus livros, trabalho, faço as minhas atividades do dia a dia sem cansar e sem causar nenhum problema de visão? Ou ainda, se eu já perdi visão, e se aquela pessoa que eu quero ajudar já perdeu, como é que eu posso melhorar e reverter algum problema visual que eu já tenha criado nos meus olhos? A boa notícia é que se nós criamos os problemas, nós mesmos podemos resolvê-los e na causa e não somente nos sintomas. O método de melhora natural da visão funciona tão bem porque te ensina bons hábitos visuais e fortalece cada estrutura dos seus olhos, fazendo você enxergar melhor a cada dia, mesmo você utilizando ainda o computador, o celular e vivendo uma vida moderna. Moderna, porém saudável. Existem 8 princípios para melhorar naturalmente a visão. Eu vou falar rapidamente de alguns nesse vídeo e mais profundamente nos próximos vídeos, tá bom? Bom, mas vamos lá. Olhar longe é um dos princípios. Mudar seu foco algumas vezes por dia para longe, mais de 40 metros. Isso faz com que o seu cristalino, a lente aqui natural dos seus olhos, descanse de ficar constantemente contraído olhando para perto. O músculo do cristalino, quando ele começa a ser estimulado com exercícios, melhora muito a sua leitura de perto e também de longe. Você descansa e ao mesmo tempo fortalece essa estrutura. O relaxamento é outro princípio. Os exercícios que relaxam as estruturas dos olhos são absurdamente simples de fazer e fáceis de encaixar na rotina. E é incrível como as pessoas conseguem resultados em pouquíssimas semanas e até dias de prática. Elas se impressionam como os olhos não incomodam mais, ficam lubrificados e a visão menos embaçada, menos cansada. É uma das coisas que você mais vai ouvir no depoimento dos alunos. O relaxamento é essencial. Você conhece essa expressão, cego de raiva?
Pois é, ela não foi inventada à toa, não. Acontece que quando você fica com estresse, ansiedade, nervosismo, você enxerga menos. A visão piora, isso é fato. E é por isso que o relaxamento dos músculos dos olhos é um dos princípios mais poderosos do método, capaz de regular o tamanho dos seus olhos, e é assim que o grau dos óculos diminui, por exemplo. O relaxamento, inclusive, regula o formato da córnea. A sua córnea é tão flexível que você pode criar um astigmatismo agora, sabia? Não faz isso, tá? Mas se você apertar os seus olhos, quando você soltar, vai ficar mais embaçado. Ou seja, você é capaz de criar um astigmatismo temporário. É muito flexível. E se muda para pior, muda também para melhor. Os exercícios amolecem e alongam a córnea, regulando o formato dela e diminuindo o grau de astigmatismo, por exemplo. Exercícios de equilíbrio entre luz e escuro também são parte dos princípios do método. Nós, seres humanos, já nascemos para ver bem na luz e no escuro, mas nós vamos enfraquecendo essa função ao longo dos nossos maus hábitos de vida e por falta de uso e estímulo. O método ensina exercício de fortalecimento do músculo da íris e você vai simplesmente levar os seus olhos para a musculação. Só que uma musculação consciente e muito prazerosa. Quando nós fortalecemos o músculo da íris, nós melhoramos absurdamente o seu foco e a sensibilidade à luz é eliminada, porque a íris consegue fazer o papel dela de regular a entrada de luz no seu olho. E ao mesmo tempo melhora o seu foco, porque quando você tem uma íris potente, ela contrai com mais facilidade. E se ela contrai com mais facilidade, é como, por exemplo, se você colocasse uma luneta na frente dos seus olhos. Faz assim, ó. Coloca a sua mão aqui na frente, deixa um furinho e olha através dele. Percebe que a visão melhora por esse ponto? Fica mais nítido. É exatamente essa função que a íris vai fazer para você. Reduzir a passagem de luz e criar uma luneta poderosa, só que dentro dos seus olhos. E quando a gente ativa essa musculatura, o foco melhora. Uma visão de águia realmente. Ao mesmo tempo em que a visão noturna também melhora, porque a pupila também se dilata com mais facilidade. Então entra mais luz nos seus olhos na escuridão. Então você consegue se locomover, dirigir melhor à noite. Uma função dos seus antepassados que está aí adormecida nos seus olhos por falta de uso. Além disso, há exercícios e técnicas para melhorar a visão periférica e ampliar o campo visual, piscar melhor e aumentar e regular a lubrificação dos olhos, aumentar a circulação sanguínea, protegendo os vasos, regenerando a sua retina e a sua mácula, exercícios de equilíbrio entre os dois olhos e a coordenação entre olho e corpo, visão de profundidade e visão 3D. Esses princípios são abordados no método, grosseiramente falando, como se fosse uma fisioterapia para os seus olhos. Uma sequência de exercícios simples e prazerosos de serem feitos. E se você colocar em prática na sua rotina, mesmo que você não tenha tempo ou tenha um dia bem ocupado, você pode enxergar melhor a cada dia, a cada prática. Não tem como conhecer a estrutura dos olhos de perto e ainda acreditar que eles não podem melhorar. Afinal, qual é a diferença dos olhos para o restante do corpo? Se os exercícios físicos regulares, musculação, por exemplo, funcionam para manter um corpo saudável, prevenir e recuperar doenças, por que exercício visual não teria benefício e melhoraria a saúde dos seus olhos? Começa a fazer todo sentido quando a gente realmente entende que os olhos têm dentro deles as mesmas estruturas do resto do corpo. Com o método, você cuida da estrada do jeito certo, não somente tapando buracos, mas sim sabe como evitar que eles aconteçam e, se eles acontecem, você trata do jeito certo, do jeito eficiente. E é por isso que funciona. E muitos alunos chegam a zerar o grau, recuperar a visão que haviam perdido, brecam degenerações progressivas, resolvem problemas que antes eram dificílimos de serem resolvidos somente usando a medicina convencional. Como os exercícios são naturais, eles trabalham e reabilitam os olhos como um todo e ajudam em praticamente todos os tipos de problema de visão. Essas são algumas das pessoas que eu já ajudei a melhorar: miopia, hipermetropia, presbiopia, vista cansada, astigmatismo, estrabismo e ambliopia, catarata, glaucoma, problemas com nervo óptico,
descolamento de retina, olhos secos ou irritados, pterígio, degeneração macular e buraco de mácula, membrana epirretiniana, retinose pigmentar, visão dupla, ceratocone, nistagmo, descolamento de vítreo, retinopatia diabética, que acontece na diabetes, pitose, pálpebra caída e espasmo palpebral, blefarite, toxoplasmose, lesões pós-AVC, distrofia de Fuchs, uveíte, doença de Stargardt, síndromes raras. Realmente a lista é enorme. E mais do que melhorar no instante, você pode manter a melhora para o resto da vida e preparar os seus olhos para enxergar melhor mesmo com idade avançada. E quando você sentir em seus próprios olhos o que é enxergar melhor, não depender mais dos óculos nem de ninguém para fazer o que você quiser fazer da sua vida, ir para onde você quiser ir com independência, ler aquele cardápio naquele restaurante com a luz bem escura, com a luz de velas, olhar e ver as placas nas ruas, enxergar nitidamente o rosto das pessoas, enxergar nitidamente o rosto dos seus filhos, dos seus netos, prevenindo qualquer problema futuro, enfim, quando você vivenciar tudo isso, vai entender como valeu a pena. E eu vou te contar quais são os 5 grandes mitos, erros, obstáculos que a maioria das pessoas te contam e que você acredita que fazem mal para os seus olhos. E o que na verdade a falta deles é o que faz você piorar a visão cada vez mais. Vou falar sobre exposição à luz solar, óculos escuros, idade, doenças genéticas, dentre outros mitos. E eu tenho certeza que você vai se surpreender. Mas antes, eu queria pedir para você umas coisinhas rápidas, mas que vão fazer muita diferença para mim e para as pessoas que você ama. Primeiro, deixa o seu comentário, sim, assim que acabar esse vídeo, roda essa página aqui para baixo e escreve o seu comentário para mim. Eu quero saber o que você está achando, eu quero ouvir a sua voz, eu quero me conectar com você, eu quero sentir que você está aí do outro lado, tá bom? É muito importante para mim. E é assim que eu vou ganhando energia e motivação para continuar levando essa mensagem para o mundo, para continuar cumprindo a minha missão de levar todo esse conteúdo transformador até você, para continuar gerando essa revolução visual, tá bom? Deixa o seu comentário aqui para mim. E segundo, você pode receber um aviso de quando os próximos vídeos estiverem no ar, receber outros vídeos com exercícios visuais, dicas, entrevistas, depoimentos, muito conteúdo legal, muito conteúdo gratuito. Basta você clicar no botão que está logo abaixo aqui desse vídeo. E você já pode fazer isso agora mesmo. Eu vou esperar um pouquinho para você fazer isso agora e aí você não perde nem um minutinho aqui comigo, tá bom? Vai lá. Clicou? Maravilha! E por último, e não menos importante, compartilha esse conhecimento, compartilha esse vídeo, compartilha esse conteúdo para aquela pessoa que você sabe que vai se beneficiar dele. Eu tenho certeza de que você conhece alguém que usa óculos, alguém com algum outro problema visual. Pode ser os seus pais, filhos, amigos, parentes, enfim. Eu sei que você conhece alguém e às vezes essa pessoa sofre até com um problema grave de visão. E você pode literalmente salvar a visão dessa pessoa enviando esse conteúdo para ela. Eu tenho um sonho de que juntos nós vamos conseguir mudar essa realidade de piora visual que assombra o mundo. Juntos nós vamos conseguir mostrar que é possível melhorar naturalmente a visão. Então eu conto com você. A gente pode brecar essa epidemia de problema visual e viver numa sociedade que enxerga melhor a cada dia. Eu realmente acredito no poder dos exercícios visuais para isso e é por isso que eu faço o que eu faço, pensando em cada pessoa que está na sua casa, no seu apartamento, que está sofrendo hoje, sem ao menos saber que existe isso tudo que eu te contei nesse vídeo e que eu vou te contar e praticar com você nos próximos vídeos. Eu conto com você para me ajudar nessa jornada. Somos todos revolucionários. Então deixe seu comentário aqui, compartilhe para o maior número de pessoas que você puder. Um beijo, até o próximo vídeo e lembre-se, mais visão é mais vida. Tchau, tchau. Meu nome é Claudete Moreto, eu tenho 51 anos, eu trabalho como piloto de trem e moro em Canoas. Até o ano passado eu tinha uma rotina de muitas dores nos olhos em função do uso das lentes de contato.
eu era muito dependente das lentes de contato, dos óculos de grau e também do óculos de sombra. Tinha muita sensibilidade à luz. Eu achava que usando o óculos de sombra eu estava protegendo os meus olhos. Eu não tinha noção da importância do sol, da importância de não usar os óculos escuros. Mas eu precisava das lentes para até fazer a maquiagem, para ler no celular, para dirigir, para olhar o indicador de destino do trem, porque quando eu entro no trem eu tenho que colocar o destino, seja Sapucaia, seja Novo Hamburgo, e muitas vezes eu tinha que contar quantas voltas eu tinha que dar no indicador de destino, porque eu não estava conseguindo enxergar o indicador para trocar. E o que mais me incomodava mesmo eram as dores nos olhos. Eu tinha o olho extremamente seco, eu era uma pessoa muito dependente do colírio e em função do uso das lentes ressecava mais ainda, então eu tinha que usar colírio de hora em hora praticamente e era muito pouco ainda o uso do colírio. Às vezes eu não conseguia nem terminar o turno de trabalho, tinha que retirar as lentes antes, tamanha a dor que eu sentia. Uma sensação de areia nos olhos, uma ardência muito grande, e não bastasse todo esse desconforto durante o dia, eu tinha muita dificuldade no retirar as lentes também. Teve um dia que eu consegui tirar uma das lentes e a outra não teve jeito de conseguir tirar. Eu tentei, machuquei todo o olho por dentro, fiquei mais de 1 hora tentando tirar e não consegui. Então eu comecei a chorar e daí a lente veio finalmente. Pensava assim, não é possível continuar assim, eu tô literalmente massacrando os meus olhos com essa lente de contato. Hoje eu entendo que não é bom para o sistema visual, mas na época o médico oftalmologista que me indicava 3,75 num olho para perto, 2 de miopia no outro e astigmatismo, tinha que corrigir uma lente para cada coisa, mas na realidade isso não é bom para os nossos olhos. Então eu recebi um e-mail falando do curso Olhos de Águia da doutora Tatiana Gebrael e que era possível melhorar a visão com os exercícios. Nunca eu tinha ouvido falar que isso era possível. Eu não tinha a menor ideia que a gente podia fortalecer a musculatura dos olhos, como a musculatura do braço e assim melhorar a visão. Então eu comecei a ver os vídeos no YouTube da doutora Tatiana e me convenci, achei muito interessante. Fiz a inscrição e comecei a praticar os exercícios. Procurei tirar um tempo para fazer os exercícios, ter uma disciplina de fazer de manhã, de tarde, de noite. Desde o início, quando eu comecei a praticar, eu já senti melhoras assim nas primeiras semanas. E depois eu comecei a ter flashes também de visão perfeita. Quando eu estava lendo assim, eu via que dentro do meu olho existia uma lente perfeita. Com 3 meses de prática dos exercícios visuais, eu consegui um dia ler as mensagens no meu celular sem óculos e sem lente de contato. Enxergava as horas do relógio ponto quando eu ia bater o ponto, coisa que eu também não enxergava se eu estivesse sem as lentes. Aos poucos eu fui percebendo que se eu piscasse, fizesse bastante o exercício da convergência, olhar para as unhas do nariz, isso ia melhorar o meu foco e melhorar a minha visão. Eu fiquei muito feliz, eu quase chorei assim de emoção. E agora com os exercícios visuais eu melhorei isso também, não preciso mais usar colírio, nunca mais, nem sei onde é que está o meu colírio, porque eu não uso mais nem o óculos de sombra e nem o óculos de grau também. E com 6 meses de prática, o meu grau começou a reduzir. A hipermetropia foi para 1 e o astigmatismo zerou. Hoje eu já consigo fazer a minha maquiagem sozinha, sem as lentes de contato, sem o óculos, consigo dirigir, consigo ver os preços dos produtos no supermercado. O pessoal acredita que o nosso grau sempre vai aumentar, que é difícil de reduzir grau, principalmente com a idade, mas eu vi que não é bem assim.
Com a prática regular dos exercícios, a gente pode não só curar os problemas visuais, como a gente pode reduzir e até zerar o grau. E eu sou a prova disso.